Pastor T.L. Osborne. Título da mensagem: Porque os crentes nunca deveriam ficar enfermos. Vamos para a mensagem. És você um dos milhões de pessoas enfermas e fracas no físico durante muito tempo? Se és você, então você está procurando sinceramente a libertação dessa enfermidade? Queres ficar bem de saúde? Queres uma razão para ser curado? A atitude mental que tens ao ouvir esta mensagem determinará o benefício e receberá dela. A atitude de Deus para com a enfermidade é muito diferente do que geralmente as pessoas pensam. Primeiramente, quero dizer que o seguinte: Deus não estima a enfermidade, nem precisa que tu sofras para a sua glória. A enfermidade não glorifica a Deus, mais que o pecado ou qualquer outra coisa má o glorifica. Ou seja, é assim como o pecado não glorifica a Deus, a enfermidade também não glorifica a Deus. É a libertação que glorifica a Deus. Paulo disse aos coríntios que havia muitos fracos e doentes entre eles, porque não discerniam o corpo do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29 ao 39, nisso se encontra a resposta para a pergunta acerca de tantas enfermidades na igreja hoje em dia. Não é que Deus esteja purificando ou glorificando sua igreja por meio da assim chamada fornalha de aflição. Não é que Deus esteja provando a fé de seus filhos. A enfermidade é devido à falta de instrução acerca do corpo de Cristo. Como instruímos acerca do sangue de Cristo, geralmente, muitas vezes, dirigindo aos cultos nas igrejas, temos pedido aos nossos irmãos que levante a mão para determinar as pessoas enfermas. E em quase todos os casos, temos 75% das pessoas que levantam as mãos, significando que sofrem de alguma forma de enfermidade, doença ou fraqueza. Isso não deve ser algo que venha a agradar a Deus. Qual é a razão, então? Por que temos 75% dos membros de nossas igrejas enfermos e sofrendo de alguma doença que Jesus Cristo, nosso substituto, já as levou por nós na cruz do Calvário? Como está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 17, declaro que a resposta é simples. Quando temos a atitude correta, temos de discernir corretamente o corpo do Senhor, e como contraste entre uma igreja que acabamos de mencionar, a de Corinto, onde, apesar de ser pequena em número, muitos membros eram fracos e doentes. Quero mencionar uma igreja muito maior, com cerca de 3 milhões de membros, que existia sob condições muito piores. Contudo, nessa igreja não houve um só enfermo, como está escrito nos Salmos, capítulo 105, versículo 37. Era o povo de Israel enquanto estavam em rumo a Canaã, e atravessando o deserto debaixo da bênção e da proteção de Deus, duas igrejas, uma do Velho Testamento, a outra do Novo Testamento. Uma era controlada pela lei e a outra abençoada pela graça. Uma foi estabelecida pelo sangue de animais, a outra pelo sangue do Filho de Deus. Contudo, essa igreja, governada pela lei e com sangue de animais, com 3 milhões de membros, não tinha um só membro enfermo ou fraco. Ao contrário, esta outra igreja do Novo Testamento, sob a graça e o sangue de Jesus, tem somente poucos membros, tinha muitos membros fracos e enfermos. Havia certamente algo errado aí. E há algo errado ainda hoje existe esta condição. A saúde é providenciada na libertação de Israel ao sair de lá do Egito.
Vamos visitar o Egito, onde durante 400 anos os filhos de Israel habitaram. Governantes maus fizeram escravos nos filhos de Deus. Passaram muitos longos anos enquanto os filhos de Israel lidavam como escravos de uma nação pagã. Na escravidão, passavam longas horas clamando ao Senhor por libertação. Mas está escrito que certo dia ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para com os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Está em Êxodo, capítulo 2, versículo 24 ao 25. E Deus escolheu certo homem chamado Moisés, a quem disse: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus pais que já passaram, porque conheci as suas dores. Portanto, eu desci para os livrar da mão dos egípcios. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Está em Êxodo, capítulo 3, versículos 7, 8 e 10. Deus ainda ouve as orações do seu povo na escravidão e fala as mesmas palavras aos que necessitam de libertação. A essa chamada para libertar o povo de Deus, Moisés atendeu. Depois dele mostrar muitos sinais e maravilhas no Egito, vem o tempo para dar o último passo. E Deus nos disse: falar a toda a congregação de Israel, dizendo: tome cada um para si um cordeiro, e o sacrificará. Tomarão do sangue e vão colocar nas ombreiras das portas. E na verga da porta comerão a carne do cordeiro, e a Páscoa é essa para vocês, é a saída. Êxodo capítulo 12, versículo 3. E Deus está falando neste momento para você. Quero que você note bem que havia duas coisas que deviam fazer. Primeiro, aplicar o sangue do cordeiro e comer a carne do cordeiro. Muitas pessoas se esquecem deste ato de comer o corpo do cordeiro, que é tão significativo como beber o teu sangue. Notai os dois passos. Primeiro, o anjo da morte que ia passar por sobre o Egito, matando os primogênitos de cada família. Era tipo da morte eterna da alma do homem, causada pela natureza perversa e pecaminosa, pela qual o sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro, fez expiação. Mesmo como o sangue do Cordeiro Pascual fez expiação por Israel. Tudo isso tratava-se do problema do pecado. Tratava-se da necessidade da alma, não do problema da enfermidade, não da necessidade do corpo. E segundo o comer da carne do cordeiro, olhava para as necessidades do físico do homem. Convém-nos sempre lembrar que o comer do corpo do cordeiro não tinha coisa alguma com a passagem do anjo da morte, porque o sangue nas ombreiras das portas foi o sinal dado ao anjo da morte. Mesmo como o sangue de Cristo, nosso Cordeiro, é a única expiação por nossos pecados, nós, redimidos e libertando-nos da penalidade do pecado, que é a morte, Israel iniciou uma jornada que era o tipo de jornada do crente pela vida em rumo a Canaã celestial. Deus planejou a que seu povo fosse de boa saúde, forte, para esta jornada. Isto é ainda pleno nos dias atuais. Isto é válido. O que aconteceu com Israel ao comer o cordeiro, nada de importante que os homens percebessem, mas o comer da carne do cordeiro era tão significativo como a aplicação do sangue nas ombreiras das portas. O que aconteceu quando Israel comeu o cordeiro para a frente, para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário? O mesmo sacrifício que nos ficou para trás, quando com fé participamos dos dois emblemas, dos dois elementos, o pão e o vinho, em comemoração da morte do nosso Cordeiro Pascual. Deus tem colocado no corpo humano uma pequena fábrica de beneficiar, que os homens chamam estômago. A comida que comemos é digerida lá
e enviada para o sangue. Torna-se carne da nossa carne, osso de nosso osso, pele de nossa pele, corpo do nosso corpo. Torna-se uma parte de nós. A carne, o corpo do cordeiro imolado no Egito, quando comida, tornava-se uma parte dos israelitas. Tornou-se carne de sua carne, osso de seu osso, pele de sua pele, corpo de seu corpo, e era um tipo do corpo de Jesus Cristo. O Filho de Deus, que seria morto mais tarde pelo mundo inteiro, comparando isso, você vê em João capítulo 6 e o versículo 43, cuja vida, Paulo disse mais tarde, seria manifesta em nossa carne mortal. Segundo Coríntios capítulo 4 e o versículo 11, Paulo declara também que nós tínhamos nos tornado pela fé membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Em Efésios capítulo 5, versículo 30, participamos deste mesmo corpo de Cristo. Em tipo, todas as vezes que participamos no pão da ceia do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. A fé reconhece este fato e reclama os benefícios prometidos no corpo açoitado por nós, o mesmo corpo que levou as cruéis pisaduras pelas quais fomos sarados. Os israelitas comeram o corpo do cordeiro e iniciaram sua jornada no dia seguinte. Ao andarem, desapareceram todas as suas enfermidades, e entre suas tribos não houve um só enfermo, não houve um só fraco, mas todos eles eram fortes, saudáveis e sadios, pois tinham comido o corpo do cordeiro, e este se tinha tornado como parte do seu próprio corpo. Isto é maravilhoso, é glorioso, é incrível. Cerca de 3 milhões de pessoas e nenhuma só pessoa fraca entre elas. Quando os israelitas obedeceram às ordens de Moisés, aceitando sua mensagem acerca do cordeiro, Deus fez um pacto e fez um contrato com eles dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Deus declarou mais, que não permitiria doença alguma entrar neles enquanto lhe obedecessem. Isso ainda é a sua promessa, meus irmãos. Prometeu mais: o número dos seus dias cumprirei. Está em Êxodo, capítulo 23, versículo 46. Isso ainda é a sua promessa, meus irmãos. Apesar do fato que muitos na igreja em Corinto morreram antes do seu tempo, e que todos atualmente estão morrendo antes do seu tempo, todas as promessas de Deus aguardam a sua reclamação pela fé. Antes de se tornarem nossas, lembrar-vos que Israel não somente aplicou o sangue às ombreiras das portas, que é um tipo de nossa salvação, mas também comeu o corpo, que era um tipo da cura e da enfermidade que estava impregnada naquele povo. Através do corpo do cordeiro, eles foram livres da enfermidade, da doença e das dores. Por que digo isso? Notai mais e vereis por que afirmo isso. O pecado e a enfermidade são dois males germinados, designados para estragar, matar e destruir o homem, que é a criação de Deus. E a salvação do pecado e a cura da enfermidade são mercês germinadas, supridas para combater esses males espirituais e físicos dos homens. Quando Jesus Cristo se tornou o substituto dos homens, levando o pecado dos homens e carregando as suas enfermidades, ele assim fez expiação pelos pecados dos homens, levando-os por eles, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. E fez provisão pelas enfermidades dos homens, levando-os por eles, como está escrito em Mateus, capítulo 8, versículo 17.
O homem que crê nessas verdades e aceita o sacrifício do Calvário como seu próprio substituto, fica liberto dos seus pecados e de suas enfermidades, independentemente de sentir ou não sentir mudança imediata. Crendo e comportando-se como quem crê, sempre alcançam os resultados prometidos. Deus não era apenas um libertador do anjo da morte, mas também quem curou suas doenças. E ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3, no versículo 6. Todos os israelitas que aplicaram sangue nas ombreiras das portas ficaram protegidos do golpe do anjo da morte, e todos os israelitas que comeram do corpo do cordeiro ficaram libertos de enfermidades e se tornaram sãos, fortes e sadios. E isso tem sido o plano de Deus para seus filhos, obedientes através de todas as Escrituras. Davi disse, louvando a Deus, glorificando a Deus em muita alegria: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eis o problema do pecado, e sara todas as tuas enfermidades. Eis o problema da enfermidade. Salmo 103, versículo 2 e 3. Aqui, Davi, ele bendiz a Deus, falando aqui a respeito e mostrando sobre a provisão que foi feita pela libertação dos dois, do pecado e da enfermidade. Isaías também disse acerca desse grande Cristo que viria: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eis o problema do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos todos sarados. Eis aí o problema da enfermidade. Isaías capítulo 53, versículo 5, mostrando novamente que a provisão tem sido feita pela libertação de ambos, o pecado e a enfermidade. O mesmo Cristo que morreu pelos seus pecados é o mesmo Cristo que morreu pelas suas enfermidades. Então, quando Jesus veio e começou a pregar o evangelho do reino, ele demonstrava que era quem sarava as enfermidades, tanto como quem perdoava os pecados. Foi o mesmo Cristo que disse: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Eis o problema da enfermidade. Que também disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Eis o problema do pecado. Está em Marcos capítulo 2, versículos 5 e 11. Faço questão de enfatizar para você, para que você saiba que Deus já providenciou tanto o perdão dos seus pecados como a cura de todas as tuas enfermidades. Assim, Jesus, ele providenciou tudo que você precisa para ser uma pessoa completamente abençoada, feliz e saudável. Perdoado é uma pessoa nova em Cristo Jesus. Jesus ocupava-se durante 3 anos de sua vida curando enfermos e perdoando os pecadores. Então veio um tempo crucial em que ia se tornar o substituto dos homens e em tornar-se pecador com os nossos pecados, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e a tornar-se enfermo com as nossas enfermidades, como está escrito em Isaías capítulo 53 e o versículo 10. Tinha de retirar tanta enfermidade como pecado, mas antes de tirar com justiça, tinha de pagar a penalidade de ambos. Jesus Cristo, o único sem pecado, única enfermidade, era o único que podia fazer esta obra maravilhosa. Mas ele o fez pelo seu grande amor, e ele o fez por nós, como está escrito em Isaías 53. Mas antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, ele se esforçava para mostrar aos seus discípulos o que deviam esperar e os resultados dos sofrimentos que ia suportar. Assim, Paulo relata tudo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25. Duvida-se que os discípulos assentados para a mesa e que ao ouvirem proferir estas palavras, compreenderam a maior parte do que ele disse. Não esperavam o que ia acontecer, mas aconteceu. Foi apesar de ser cruel, atroz, perverso e brutal, que pela vossa e minha libertação, Jesus passou tudo aquilo. Pelas mãos de homens cruéis, Jesus, nosso Cordeiro, foi açoitado. Cuspiram nele, feriram-no, torturado. No seu corpo foram abertos sulcos longos e profundos pelo cruel chicote romano, que literalmente arrancou pedaços da carne de suas costas. Essas eram as feridas pelas quais o profeta Isaías e Pedro disseram: Fomos curados. E foram aplicadas no seu corpo. O seu corpo foi brutalmente açoitado por nós. Isso não foi a inspiração por nossos pecados. Foi assim que levou nossas enfermidades. E assim providenciou a cura de todo o nosso corpo. E quero repetir: essas pisaduras pelas quais fomos sarados foram aplicadas no seu corpo. Mateus capítulo 8, versículo 17 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Depois deles o despirem, eles feriram o corpo pelas quais essas feridas nós fomos sarados. Então o cravaram na cruz e transpassaram o lado. Seu sangue correu até o chão, mas isso foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está em Mateus capítulo 26 e o versículo 28. Não para a cura da enfermidade. Jesus, nosso Cordeiro, sofreu de duas maneiras. Derramou o sangue na cruz por nossa salvação do pecado e levou as feridas no seu corpo por nossa cura e por nossas doenças. Na agonia intensa de espírito e do físico no Calvário que Jesus sofreu, principalmente no seu espírito, pois durante este tempo até seu Pai se retirou dele. Jesus levou nossos pecados, sendo feito pecado por nós. Mas, na agonia excruciante do físico do pretório, onde Jesus sofreu no seu corpo as terríveis chibatadas dos soldados romanos, ele levou as nossas enfermidades, porque foi lá que pelas suas feridas que ele foi feito doente por nós, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 10. Depois de Jesus completar isso e regressar para a destra de Deus e assentar-se, todas as coisas sendo consumadas, e tendo libertado completamente a humanidade, tanto espiritual como fisicamente, da escravidão satânica, o Espírito Santo revelou a Paulo o significado de tudo. Encontra-se isso interpretado nos escritos de Paulo. Paulo fala-nos em 1 Coríntios, capítulo 11, acerca da ceia do Senhor, que todas as igrejas observam. Fala sobre os dois emblemas que honramos em lembrança dos sofrimentos de Jesus Cristo como nosso Cordeiro: o pão e o vinho, tipos do corpo açoitado e dilacerado por nós, por nossa cura física, e o sangue derramado por nossa cura espiritual. Então, Paulo acrescenta: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, Paulo interpreta esses dois emblemas. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Veja a pergunta: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O sangue de Jesus foi derramado quando ele levou nossos pecados, para não ficarmos nós obrigados a levá-los. Mas,
salvos deles e libertos do poder do pecado em nossas vidas. O corpo de Jesus foi ferido quando levou nossas enfermidades, para não ficarmos nós obrigados a levá-las, mas curados delas e libertos do poder da enfermidade em nossas vidas. Quando os crentes são ensinados a reconhecer a sua libertação de todas as doenças e do poder de todas as enfermidades nas suas vidas, pelo corpo ferido de Cristo, como foram ensinados a reconhecer sua libertação de todos os pecados e de todo o poder do pecado de suas vidas, pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, então ficaram tão livres de enfermidades como são do pecado. E a enfermidade não terá mais poder sobre eles do que o pecado. Verão que a enfermidade não é mais para a glória de Deus. Da mesma forma como o pecado não pode glorificar a Deus. Perceberam que não há mais enfermidade para suas vidas. Verão que o pecado e as enfermidades ambos foram aniquilados e levados pelo nosso substituto maravilhoso, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus transpassado e açoitado por nós. E por isso que é importante que você entenda a sua participação na comunhão, tanto do corpo como do cálice. Quando nos oferecem os emblemas da ceia do Senhor em comemoração da sua morte, tomamos o cálice do suco de uva e bebemos reverentemente. Depois de beber, geralmente expressamos a nossa gratidão. O nosso Pai, por tão maravilhoso Cristo e pelo maravilhoso poder no sangue de Cristo em nos lavar de todo o nosso pecado, nós nos regozijamos porque o poder do pecado sobre nossas vidas foi anulado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas, como sabemos estas coisas, éramos extremistas quando nos disseram que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Respondemos: não, isso é verdade, e a verdade sempre liberta. Estamos livres do pecado. Uma vez para sempre fomos salvos de uma vida de pecado e cremos que o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque fomos salvos. Mas, quando o pão nos é oferecido na ceia, nós comemos o pão, o símbolo do corpo do nosso Cordeiro, fazemos igual aos israelitas, quando participavam do corpo do Cordeiro imolado no Egito. Então, damos graça pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. Damos graça pelo corpo de Cristo que foi açoitado, e é somente até aí que nos ensinaram. Fomos ensinados que esse corpo foi mesmo transpassado por nós, mas não fomos ensinados acerca dos benefícios que podemos receber porque este corpo foi também açoitado por nós e que sara todas as nossas enfermidades. Está em Salmos, capítulo 103, versículo 3. Tem sido geralmente ignorado na ceia do Senhor, e porque a igreja não tem geralmente discernido a maneira correta que deveria discernir o corpo do Senhor, muitos de seus membros estão fracos e doentes até hoje nos dias atuais. E na comunhão, o cálice de vinho, o suco de uva, é um tipo de sangue de Cristo derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ao beber do cálice, nos regozijamos pelo fato de que a minha natureza pecaminosa foi transformada. Fui recriado e feito de novo. Estou salvo. Tenho discernido o sangue do Senhor. Isso fizeram os coríntios e as multidões atuais o fazem. Na mesma comunhão, um pedacinho do pão partido tipifica o corpo de Cristo, que foi açoitado com pisaduras cruéis, pelas quais foram lavadas e curadas as minhas enfermidades. Ao comer do pão, me regozijo no fato de que meu corpo enfermo e fraco foi transformado, que se tem tornado osso do meu osso, que tem se tornado carne da minha carne. Sim, tem se tornado na minha própria carne. O corpo de Cristo está na minha carne. A vida de Jesus se manifesta em minha carne mortal.
como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e também em Efésios, capítulo 5, versículo 30, que a enfermidade não mais tem autoridade sobre mim, que estou curado. Com essa atitude, tenho realmente discernido o corpo do Senhor. As multidões que não têm feito isso, hoje em dia têm me perguntado a mim mesmo muitas vezes, por que os pastores que não pregam a cura divina para o corpo distribuem o pão para a sua assistência, o pão que representa o corpo de Cristo, o corpo que foram aplicadas as pisaduras pelas quais fomos todos que creem, lógico, todos os que creem são curados, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, e também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. É consistente que continuem a oferecer o cálice que tipifica o sangue derramado pela remissão de pecados ao seu povo, porque disseram bem e são abençoados pelo sangue de Cristo, mas parece inútil mesmo. É que o esforço perdido de distribuir o pão que tipifica o corpo do Senhor que foi açoitado por nossa cura física e ensinar que a cura divina para o corpo não é mais para a igreja atual. Se não é mais para a igreja, para serem consistente, tem de se desistir de oferecer para assistência o emblema do sacrifício de Jesus, nosso Cordeiro, que supre esta cura para a igreja. Muitos de seus membros estão doentes ou enfermos, porque apesar de participarem do corpo do Senhor, não compreende bem, não discerne bem o corpo como convém discernir. Quando Jesus disse, este pão que é partido por vós representa meu corpo, ele esperava que compreendêssemos que foi seu corpo a quem foi aplicadas as pisaduras cruéis pelas quais somos curados. O discernir seu corpo corretamente trará a libertação de nossas doenças. Como o discernir seu sangue derramado retirará de nós os nossos pecados. Alguns participam da Santa Ceia do Senhor indignamente e são incapacitados para discernir e reclamar com fé o corpo do Senhor para sua cura. Mesmo depois de ter esta instrução, se o homem que necessita da cura primeiramente se examine a si mesmo e se harmoniza com Deus para que possa comer um pão e beber o cálice dignamente como Paulo instruiu, então pode discernir o corpo do Senhor com fé para receber a cura divina. Para mim, os resultados da cura do corpo dilacerado de nosso Cordeiro são ensinados tão claramente através das Escrituras, que as bênçãos da salvação derramadas pelo sangue do Cordeiro é algo real. Se discernidos o corpo açoitado e dilacerado com as pisaduras que levaram vossas enfermidades e vos curaram, a saúde será vossa tão certamente como vossa é a salvação. Quando discernir o sangue derramado por vós, em cujo sacrifício foram levados os vossos pecados, a enfermidade e perderá o poder sobre os vossos corpos, justamente como o pecado perdeu o poder sobre a vossa alma. Cristo, vosso substituto, levou ambos por vós. Assim não tendes de os levar. Ao crerdes nesta porção da palavra e desempenhados esta fé, sereis libertos. Sim, libertos da enfermidade, tanto como você é liberto do pecado. O pecado e a enfermidade são levados apenas uma vez, e vês que está escrito que Jesus já os levou. Não precisares de os levar. Se o levares, então foi inteiramente de balde inútil, o que Jesus já levou, porque não fosse então beneficiados. Mas, é claro, desde que Jesus os levou, vós e eu jamais precisamos de levar. Assim, pelas suas pisaduras, fomos todos sarados, e pelo seu sangue temos a remissão de nossos pecados. Não temos mais fé no direito de a enfermidade dominar e habitar o nosso ser físico, do que no direito de o pecado dominar e habitar em nosso ser espiritual.
reclamar pela festa as duas provisões maravilhosas, aceitas como vossas. Aceita Jesus como quem vos cura, tanto como quem vos salva. E estareis então livres de enfermidades, como está do pecado. Ninguém jamais clamou em vão a Cristo por socorro no sofrimento, mas, enquanto a multidão, após multidão que o apertava, querendo a cura, o que é relatado é sempre o mesmo. Jesus curou a todos. Lucas nos fala sobre isso, Mateus, Marcos, todos eles está escrito, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Em Lucas capítulo 4, versículo 40, Cristo veio para fazer a vontade de seu Pai. Portanto, pregava o Evangelho e curou todos os que estavam enfermos. Andou curando a todos os oprimidos do diabo, como está escrito em Atos capítulo 10. E o versículo 38. Sua razão para curar todos se encontra na inspiração. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as levou sobre si. Mateus capítulo 8, versículo 17. Se foram as nossas doenças com o Senhor, Ele as levou. A Ele cumpria curar todos. O que Jesus fez ao curar a mulher com hemorragia foi por essa mulher só, mas o que Ele fez na sua morte foi por todo o mundo, desde que a expiação foi a razão pela qual Cristo curava a todos. Ele quer continuar a curar todos que cumprem as condições. Porque o que a expiação fazia pelos que viviam naquele tempo, fez também por nós em nosso tempo. Ele provou a morte por todos. Seu propósito em ordenar, pregar isto a toda criatura, é que toda criatura receba os benefícios do que ele realizou na cruz do Calvário. Está em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 18. Amém? Então, vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima mensagem.